boa quinta-feira e hoje é dia de matemática. Vamos hoje relembrar e reforçar um pouquinho os números decimais. Vocês lembram dos números decimais? Aqueles números que vêm depois da vírgula? Então, na sala de aula a gente já aprendeu sobre unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai. Hoje a gente vai ver o outro lado da vírgula. A gente vai ver os números decimais. E para lembrar vocês um pouquinho do que são os números decimais, que nós temos vários tipos deles, nós vamos ver um videozinho. Olha lá! Já aprendemos que o número decimal é constituído por uma parte inteira e por uma parte decimal. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a decimal à direita. Para comparar números decimais, começamos por comparar a parte inteira dos números e só se esta for igual é que passamos para a parte decimal. Na parte decimal, começamos por comparar os algarismos das décimas. Se estes forem iguais nos diferentes números, comparamos as centésimas. E se estes também forem iguais, comparamos as milésimas. Vamos fazer um exercício para exemplificar. Coloca os números por ordem decrescente. Vocês já sabem que para colocar os números por ordem decrescente, começamos no maior e acabamos no menor, certo? Vamos começar por dispor os números na vertical para ser mais fácil comparar por ordens. O que tiver a parte inteira maior vai corresponder ao maior dos números. Temos então 3 unidades e 218 milésimas, 3 unidades e 26 centésimas, 6 unidades e 7 décimas e 5 unidades e 2 centésimas. Começamos por olhar para a parte inteira dos números que corresponde às unidades. Neste temos 3, neste também, neste 6 e neste 5. Qual é o maior? O 6, não é verdade? Então, destes 4 números, o maior é 6 unidades e 7 décimas. Vamos colocá-lo neste primeiro espaço. Agora continuamos a comparar a parte inteira dos números que nos sobraram. Entre 3 e 5, qual é o maior? Obviamente que é o 5. Portanto, o número que vem aqui a seguir é 5 unidades e 2 centésimas. Ainda temos mais 2 números para comparar. Voltamos à parte inteira. Reparem que temos 3 unidades nos 2 números. Vamos comparar a parte decimal então, começando pelas décimas. Reparem que agora temos 2 décimas nos 2 números. Por isso, teremos de comparar as centésimas. Neste temos 1 e neste 6. Como 6 é maior que 1, então 3 unidades e 26 centésimas é maior que 3 unidades e 218 milésimas. Aqui ficam então 3 unidades e 26 centésimas e aqui 3 unidades e 218 milésimas. Chegamos assim à conclusão que 6 unidades e 7 décimas é maior que 5 unidades e 2 centésimas, que por sua vez é maior que 3 unidades e 26 centésimas, que é maior que 3 unidades e 218 milésimas. Viram? Então, nesse vídeo mostra para vocês, depois da vírgula nós temos os decimais, os centésimos e os milésimos. Então, tanto para frente da vírgula os números podem crescer, quanto para trás da vírgula. Vocês sabem que os números são infinitos. Tem tanto número para frente da vírgula quanto número para trás da vírgula. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dos números que estão atrás da vírgula. Os números decimais, os números centésimos e os números milésimos. Para isso, a gente vai ali no nosso livro, na página 23, a gente vai ver um pouquinho sobre os números decimais e o sistema de numeração decimal. O que é esse sistema? É o sistema no qual a numeração brasileira ela é organizada, que são em decimais, centésimos e milésimos. Nós temos as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e assim por diante. Então, hoje a gente vai ver situações que a gente vai precisar comparar os números decimais. Como a gente fez no videozinho, a gente vai conferir, comparar esses números decimais. Vamos lá com a prof. Na página 22 e 23, vai falar sobre as Olimpíadas. Vai mostrar que os Jogos Olímpicos, vai falar o placar, a pontuação de cada atleta ali do atletismo.
E aqui a gente vai ver na página 23, a gente vai ver sobre uma ginasta, vai falar a pontuação dela e vai falar pra gente refletir um pouco na diferença de ponto que ela teve e que uma colega dela também teve. Lembrem-se do nosso vídeo que a gente primeiro tem que olhar a unidade. Se a unidade for igual, aí sim a gente vai olhar o que está atrás da vírgula. Se a nossa unidade já tem maior e menor, a gente nem olha para trás, a gente nem olha os decimais. Mas se os números estão iguais, se tiver empate nos números na unidade ou na dezena, aí a gente começa a olhar atrás da vírgula, tá ok? Não se esqueçam disso. No Diga Aí, vocês vão responder o que significa estar no alto do pódio, quem ganha a medalha de bronze, fica em qual lugar. São perguntas de interpretação de texto e de conhecimento comum que vocês todos têm. Essa tabelinha aqui que vai mostrar a ordem dos números decimais, centésimos e milésimos. Na página 24, ele vai mostrar esse gráficozinho aqui também para ajudar vocês a rever e a lembrar que existe número tanto para frente da vírgula quanto para trás. Não existe somente um número para trás da vírgula, existe o centésimo, o milésimo e aí vai. Então, aqui a página 22, 23 e 24 são explicações. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler, vão destacar, vão chamar atenção naquilo que é importante para vocês lembrarem. E essa explicação aqui tá naquele videozinho que a prof colocou agora no começo para vocês e também no que a prof explicou agora no começo, tá? E aqui no lápis da mão da página 25 vai começar então as atividades para nós exercitar esse conhecimento. Ali vai falar da altura do Bruno. O Bruno vai se medir e vai falar quanto que ele tem. Mas não vai falar que ele tem 1,70 m. Vai falar tudo em centímetro. Ali mostra que ele tem 125 centímetros. E aí a pergunta vai falar para vocês completar. Podemos dizer que 125 centímetros são quantos metros? Lembra que a gente já viu isso lá na nossa sala de aula? Que a cada 100 centímetros nós temos 1 metro. Então, é coisas para vocês pensarem, analisarem e relembrarem. Aí vai pedir para vocês sempre colocarem aqui na casinha, aqui nessas gradezinhas. Lembrem, milésimo no lugar do milésimo, centésimo no lugar do centésimo, decimal no lugar do decimal, unidade e dezena. Cada um no seu devido lugar. Cada um tem o seu cantinho. Na página 26, vai falar aqui para vocês também fazerem uma tabela com a altura de vocês da escola, para vocês se reunirem, 2, 3 pessoas. Mas a gente sabe que a gente não consegue, a gente não pode. Então, vocês vão reunir o pessoal da casa de vocês, vão reunir todo mundo que mora aí e vão fazer uma tabela com a altura de vocês. Coloquem que, ó, primeiro, quem é o mais alto da família? Coloca ali. Quem é o segundo mais alto? O terceiro e o quarto. Coloquem na ordem correta, beleza? Na questão 3, a gente vai ver que os números decimais e as frações são parecidos. Porque se eu tenho 1/10, quanto que é 1/10 em números decimais? 1/10. E se eu tenho 1/100, quanto que eu tenho em números decimais? 1/100. Então, a gente pode fazer também a descrição de frações com números decimais. Olha na página 27, ali vai ter a figura e vai ter para vocês colocarem a fração e o número decimal. Para vai fazer com vocês a letra A. Ali nós temos quantas colunas? Nós temos 10. Então, aquele quadrado, aquela figura foi dividida em 10. Então, qual é o número que vai embaixo da fração? 10. E quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 décimos, certo? E em fração, quanto que é 7 décimos? 0,7. O 7 é o décimos. Então, é assim que a gente vai fazer. Na B, vocês vão contar se vai estar centésimos, se vai ser décimos, se vai ser milésimos. Então, tudo fica mais fácil quando a gente compreende os números decimais, que não são só decimais. Nós temos também centésimos e milésimos atrás da nossa vírgula. Já lá na página 28, vai pedir para vocês fazerem aquilo que a prof mostrou no vídeo. Colocar a ordem do menor para o maior, que nem a gente fez lá no vídeo. Não se esqueçam de sempre avaliar primeiro a unidade. Se a unidade estiver igual, aí que a gente vai olhar os números decimais. Não esqueçam disso, hein? E na questão 6, vocês vão escrever como se lê os números, como a gente se fala. Então, vocês vão escrever.
E na página 29 e 30 a gente vai voltar a falar sobre as alturas. Vocês vão ter dicas do tamanho das crianças e uma tabelinha para completar com o tamanho de cada criança. Que criança tem qual tamanho? Vocês vão completar e depois responder as perguntas de acordo com a altura dessas crianças. E na página 30 tem a continuação. Vocês vão ter que desenhar também. E a última questão sobre os números decimais é também escrever como se lê os números que estão aqui. Vocês vão completar os números, completar essa tabela, como se lê, e também algumas opções ali vão pedir para vocês escreverem os números mesmos, tá? Então, assim, o que são essas atividades hoje? São treinamentos para vocês relembrarem, não se esquecerem que nós também temos números decimais, que os números depois da vírgula também são importantes e fazem muita diferença. Não podemos esquecer que lá no nosso CA nós temos na página 36 e 37 também atividades que vão refrescar a nossa memória e nos fazer treinar os números decimais. Bora lá! Boa quinta-feira, bom estudo!